Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, todos aqueles que acompanham os debates do expediente final. Senhor deputado Conte Bittencourt, que preside a sessão, eu gostaria de começar esse debate, o meu pronunciamento, tratando de um projeto de minha autoria que aprovamos hoje no plenário aqui do Palácio Tiradentes. O projeto 2041 de 2016, de minha autoria, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro um programa de integridade para as empresas que desejem contratar com o Estado do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, esse projeto é inédito em todo o Brasil e eu acredito que ele marca uma diferença histórica, marcará uma diferença histórica na relação entre o Estado contratante e as empresas prestadoras de serviço, de produtos ou de qualquer outro tipo de atividade que se relaciona com o Estado. Aqui no Rio de Janeiro, particularmente, nós vivemos momentos de grande e grave crise econômica, de diversas denúncias de desvios, de malversação de verbas, com a participação tanto de agentes públicos como de agentes privados. Isso não se restringe ao Estado do Rio de Janeiro, esses pontos acontecem por todo o Brasil. E nesse momento de grave crise ética, moral, na relação pública-privada, nessa inter-relação do poder público com a iniciativa privada nas suas contratações, decide a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, de forma pioneira, após um amplo debate, após realização de audiência pública, comandada pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, da qual eu sou vice-presidente, onde tivemos a oportunidade de ouvir tanto as empresas quanto as secretarias de administração e de fazenda do Estado do Rio de Janeiro, quanto a pessoas da sociedade que lutam e que militam, organizações que militam pelas boas práticas, pela transparência e pela ética na gestão da coisa pública. Com toda essa discussão surgiu um projeto que foi melhorado através de emendas, algumas de minha própria autoria, que se tornou um substitutivo que hoje foi aprovado e que eu acredito que entra para a história, será um marco na relação entre o público e o privado. Digo que eu tenho muito orgulho de ter proposto essa lei, pois entendo que nós, para superarmos a gravíssima crise ética e moral que vivemos, temos que olhar a coisa como um todo, não apenas criminalizar a área pública ou o agente público. Nós temos que olhar essa questão de maneira mais ampla e também chamar a área privada e aqueles que desejam contratar para o Estado para atentar para as suas responsabilidades. O que nós queremos? Nós queremos que todas aquelas empresas que tratem com o Estado, que venham a contratar com o Estado, compreendam que requer a sociedade delas um padrão ético e moral elevado e que elas tenham esse compromisso estabelecido dentro da sua própria instituição, dentro da própria empresa, através de um programa estruturado de integridade que garanta que seus executivos, funcionários e principalmente que suas práticas e procedimentos possam estar em linha com um compromisso com a transparência e com a boa gestão. Isso possibilitará que nós comecemos a melhorar essa relação e que a melhora dessa relação não seja imposta apenas ao ente público, mas também ao ente privado, que o conjunto da sociedade possa sentir que há uma mudança de relacionamento e de compromisso, tanto da parte pública, que nós já temos os órgãos de controle que precisam funcionar melhor, e aqui tratamos disso de maneira permanente, mas também da parte privada. Leis e legislação nesse sentido já existem há muito tempo em diversos outros países, mas no Brasil isso é uma novidade imposta, inclusive, pelo momento que vivemos. Por isso, senhor presidente, eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de ter proposto essa lei, esse projeto de lei, ainda em 2016, que nós tivemos um ano de trabalho legislativo sério e profundo, com a Assembleia Legislativa funcionando da maneira com que ela tem que funcionar, com diversos parlamentares colaborando e contribuindo com o debate, e que sai daqui hoje, para a sanção do governador do Estado, um projeto amadurecido, que eu não tenho nenhuma dúvida, vai ser um marco importante numa mudança de paradigma de relacionamento
entre o público e o privado, com o privado, que contrata com o Estado, também devendo fazer a sua parte. Acho que é uma mudança comportamental, acho que é uma mudança estrutural e acho que é uma mudança histórica que nós hoje estamos aqui empreendendo. E eu digo a vocês e a cada um de vocês que tenho muito orgulho de ser o propositor dessa lei e agradeço a colaboração que tive de diversos deputados, em especial do deputado Luiz Paulo, que lidera a minha bancada, e poder ter hoje uma lei aprovada sendo encaminhada para a sanção do Palácio Guanabara, do governador do estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu gostaria também de mencionar um outro tema que julgo muito importante e agradeço a sua adesão, que é a questão da Frente Parlamentar em Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do nosso estado. Presidente da sessão, deputado Conte Bittencourt, assinou hoje e integra a nossa Frente Parlamentar. Esse é um tema, eu acredito que seja fundamental para que nós enderecemos e que seja uma prioridade de um conjunto de deputados que vão integrar e integram essa frente parlamentar para levar o debate à sociedade, aos agentes públicos e também a todos aqueles que militam nesse setor. Senhoras e senhores, eu não acredito que a gente possa sonhar com um país desenvolvido, maduro, educado no futuro, sem respeitar, compreender e proteger o nosso passado. Hoje, a realidade que nós vivemos é dramática na área da proteção ao nosso patrimônio histórico, artístico e cultural. O Rio de Janeiro, por ter sido capital da República, do Império e da Colônia, detém o maior conjunto de patrimônio em ar livre no nosso país. Desde edifícios tombados a monumentos, chafarizes, praças, parques, sítios de interesse histórico, nós temos a história do Brasil construída aqui no Rio de Janeiro. E para que nós possamos sonhar em levar essa nação adiante, nós temos que ter o compromisso pela defesa do nosso patrimônio e pela preservação da nossa história. Um povo sem passado, sem história, também não pode esperar ter futuro. Nós temos que olhar para trás para poder mirar em direção ao futuro. Nós temos que compreender o que se passou, como nós e a nossa sociedade foram montadas e construídas ao longo dos anos, para que a gente possa caminhar. E nós não podemos abrir mão desse conjunto extraordinário de prédios, de monumentos, de chafarizes de alto valor artístico, cultural e histórico no nosso estado. Nós não podemos permitir que a nossa geração coloque por perder aquilo que gerações passadas construíram ao longo dos anos. E olha, a situação da preservação desse patrimônio histórico, acredito que tenha chegado talvez num dos seus piores momentos. Nós hoje não temos, nem nos nossos municípios e nem no âmbito do Estado, e também não temos a diligência da proteção federal no cuidado e preservação desse patrimônio. Nós precisamos jogar luz a esse tema, nós precisamos provocar a sociedade e os organismos responsáveis por essa defesa a agir e atuar. E nós também temos que brigar por incutir na nossa sociedade que a preservação desse patrimônio é mais do que uma obrigação. A preservação desse patrimônio, ela garante que nós vamos ter um futuro. Não é possível a gente tolerar que um prédio da importância do Paço Imperial aqui do nosso lado, que foi sede do governo da colônia, que foi sede do governo imperial, venha a ser danificado, vandalizado, sem que haja uma grande manifestação contrária por parte da sociedade. Nós não podemos permitir, só para ficar na redondeza imediata desse histórico Palácio Tiradentes, que a primeira estátua da República, inaugurada em 1892, uma estátua de grande valor artístico, do grande escultor Bernardelli, aqui do General Osório, esteja nesse estado que ela está. A estátua foi inaugurada para simbolizar uma nova era, através de um herói da nação que projetava uma ruptura entre o passado imperial e o futuro republicano, mas que conectava esses dois momentos. E essa estátua está totalmente vandalizada, senhor presidente, assim como várias outras. Por isso, eu
conclamo aqui da tribuna que todos os deputados que tenham interesse no tema possam se juntar a nós e nós levarmos adiante essa luta. Senhor presidente, eu encerro o meu pronunciamento agradecendo a atenção de Vossa Excelência e dizendo que para mim hoje particularmente é um dia feliz pela aprovação dessa lei importante do projeto de integridade e pela formação da frente parlamentar, e agradeço a sua presidência e seguimos com os debates.